Kazuya era um órfão que acabou sendo transportado para um mundo completamente diferente depois de um acidente horrível. E nesse lugar misterioso, 7 deuses resolveram abençoá-lo com um sistema de evolução especial, tornando-o absurdamente poderoso no novo mundo inteiro. Certo dia, enquanto voltava para casa, ele viu uma galera saindo em pânico de uma loja, e aí 2 garotas tropeçaram bem na frente dele. Um ladrão armado com uma faca veio correndo na direção delas, e Ken, em vez de simplesmente sair correndo como qualquer pessoa sensata faria, jogou o corpo no bandido e gritou para as garotas fugirem. Recebeu uma facada na barriga. O ladrão fugiu, e Ken ficou ali, deitado no chão, sangrando. Mesmo assim, ele não se arrependeu, salvou as garotas. Para uma vida tão solitária quanto a dele, já era o suficiente. O único arrependimento foi ver as lágrimas nos rostos delas antes da visão escurecer de vez. Quando abriu os olhos, Ken estava num quarto misterioso. Uma criada correu até ele, chamando-o de Ken entre soluços, e logo em seguida, uma mulher chamada Omami o abraçou forte, perguntando se ele se lembrava dela. Ken estava totalmente confuso, até se olhar no espelho e perceber que era uma criança. Depois de uma semana em coma, a criada achou que a febre tinha afetado a memória dele. A mãe de Ken pediu para Sylvia preparar uma sopa e deixou os dois sozinhos. Sozinho no quarto, Ken tentava entender como havia se tornado criança. Será que estava num anime? Num isekai? Começou a vasculhar o ambiente atrás de armas poderosas, mas não achou nada. Depois tentou checar se ainda tinha aquilo, sabe? A vareta mágica de todo homem. Sylvia interpretou completamente errado a expressão de desconforto dele e achou que ele tinha feito xixi na cama. E Ken morreu de vergonha ali mesmo. Quando ela saiu, ele começou a montar o quebra-cabeça da sua nova identidade. Ken von Sford, 3 anos de idade. Pai, Galm, um margrave de alto escalão responsável por proteger o reino dos monstros. Mãe, Sarah, uma irmã chamada Heine. E 2 irmãos mais velhos da segunda esposa do pai, Magna. O pai era um homem de cultura. E a simples existência de monstros e aventureiros nesse mundo foi o suficiente para deixar Ken animadíssimo com a magia. Sylvia prometeu ensinar magia a ele se ele aprendesse a ler. Então, ele foi estudar na hora. Ken decidiu que queria ficar nesse mundo para sempre. A vida anterior era vazia demais, depois de perder os pais e o avô. No jantar, Galm ficou surpreso ao descobrir que o filho já sabia escrever, e Heine mencionou que ele também já era bom em matemática. Sarah concluiu que o filho era um gênio. Ken, todo humilde, elogiou Sylvia dizendo que ela era a melhor criada do mundo, o que deixou os pais com uma certa desconfiança de por que ele estava tão interessado em estudar de repente. Sylvia mencionou que havia dado a ele um leite especial da mãe, o que fez Galm lamentar profundamente ter perdido essa cena. Ken disse que só queria aprender tudo sobre o novo mundo para se tornar um aventureiro. Galm, impressionado com o entusiasmo, liberou o acesso à sua coleção de livros de magia, mas avisou, sem uso prático de magia, até o batismo aos 5 anos. Sarah concordou, achando que o filho não ia conseguir de jeito nenhum antes disso. O detalhe é que Ken já estava praticando magia em segredo, e quando percebeu que conseguia usar, foi a realização do sonho de qualquer pessoa naquele mundo. Numa noite de testes, errou uma magia e queimou as próprias mãos. Perdeu o controle por 1 segundo, mas saiu empolgadíssimo com os próprios poderes. Heine invadiu o quarto dele e revelou que sabia dos estudos secretos. Ken ficou aliviado por ela não entender a real extensão das habilidades dele, e ela foi ensinando mais sobre o mundo lá fora, incluindo a lenda do primeiro aventureiro, Jin, o fundador do reino. Ken mal conseguia esperar pelo batismo. Quando o grande dia chegou, ele vestiu uma roupa nova. A família toda ficou impressionada com o quanto ele estava bonito, e saíram pela cidade em carruagens puxadas a cavalo. Ken devorou cada detalhe do cenário medieval com os olhos. Curioso sobre as bênçãos dos deuses, pediu para Heine mostrar a janela de status dela. Ficou maravilhado com as estatísticas, mas notou que havia algo quebrado no status dela. Heine rapidamente mandou ele esquecer o que tinha visto, e Ken fingiu não saber do que ela estava falando. Enquanto isso, Galm explicou que as proteções dos deuses têm múltiplos níveis, classificados de 1 a 5, determinando a habilidade em áreas específicas. Na igreja, o sacerdote iniciou a cerimônia do batismo. De repente, uma luz intensa iluminou tudo, e Caim foi teletransportado para um reino misterioso, onde se encontrou com os 7 deuses. Eles o chamaram pelo nome verdadeiro, Kazuya, e ele pensou, quem diabos é esse? Zenin, o deus da criação, se apresentou, e tinha cara de Papai Noel, mas conseguia ouvir os pensamentos de Ken. Eles discutiram o sacrifício meio inútil dele. Se não tivesse se envolvido, o ladrão teria sido capturado de qualquer forma. Mas os deuses o reencarnaram porque ele morreu tentando fazer a coisa certa, mesmo que não fosse necessário. E Ken não se arrependia de nada, porque agora tinha uma família linda, conseguia usar magia e, pensamento interno, podia ter um harém igualzinho aos Isekai. Os deuses então presentearam Caim com dons variados. Reno, o deus da magia, lhe concedeu proteção mágica. Zenin, o deus da criação, ofereceu a proteção dele. O deus da guerra o tornou um guerreiro poderoso.
O deus da tecnologia potencializou sua inteligência. O deus do comércio lhe deu a habilidade de julgar e um item box. E o deus da terra garantiu o melhor poder para desenvolver terrenos. Depois de muita risada, os deuses o mandaram de volta. O sacerdote ficou boquiaberto com a estátua brilhando e pediu para ver a janela de status de Cain. Desconfortável, Cain correu para o banheiro para verificar sozinho e descobriu que todas as suas proteções estavam no nível 10, o dobro do maior nível possível no mundo. Sabendo que precisava esconder isso, usou uma habilidade secreta chamada Status Oculto para disfarçar a força real. Naquela noite, no jantar de aniversário com a família, Galm pediu para ver a janela de status de Cain. Ele concordou e a mostrou para todo mundo. O choque foi geral. Bênçãos de todos. Os 7 deuses, nível de magia acima de 340 mil Q, com apenas 5 anos, mais forte que a maioria dos magos do país. O pai entrou em pânico e fez Caim prometer de guarda-segredo. Cain relutantemente concordou e foi dormir. No quarto, ele encontrou um caderno sobre magia de invocação. Já que Sylvia não estava por perto, decidiu tentar sua primeira invocação, esperando conseguir um bichinho fofo. No quintal, ativou o círculo de invocação, e em vez de um animalzinho adorável, um monstro gigante e horroroso apareceu. Heine e Magna gritaram aterrorizadas. Cain se lembrou de uma situação parecida de antes, mas dessa vez jurou que seria diferente. Avançou contra o monstro e levou um soco devastador. Mesmo com aquela dor absurda, prometeu não deixar seus entes queridos chorarem. Reuniu todas as forças e lançou um feitiço poderoso que fez o monstro desaparecer. Enquanto jazia no chão, viu as pelagens fofas que tinha esperado conseguir e lamentou não ter podido tocá-las. Mas quando acordou alguns minutos depois, percebeu que estava vivo, e desta vez, seus entes queridos estavam seguros, sem derramar uma lágrima. Cain entendeu que seus poderes podiam, de verdade, proteger e ajudar as pessoas naquele mundo. No dia do seu aniversário, Galm perguntou o que o filho queria ser no futuro. Cain, cheio de confiança, declarou que queria um harém próprio. Quer dizer, viajar pelo mundo e ajudar as pessoas, tornando-se um aventureiro para proteger o sorriso de todos. Ouvindo essa determinação, Galm prometeu contratar um tutor. No quarto, Cain ficou se perguntando como seria esse tutor, e quando ela chegou, ficou tão animado que acidentalmente se teletransportou para fora e caiu na pior posição possível. Pediu desculpas na hora. O mordomo apresentou as 2 tutoras de Cain, Millie e Na. Dentro da mansão, Millie ainda se recuperava do constrangimento enquanto Cain notava que Na era uma elfa. Galm pediu informalidade, e Cain pediu que as 2 falassem com ele como amigas. Millie estava ansiosa para começar as aulas, e foram treinar na área de treinamento da mansão. Cain exibiu suas habilidades com a espada, e Millie ficou em choque. Para testar o nível dele, ela propôs um duelo simulado. Cain avançou, e ela mal conseguiu se defender. Na ficou se perguntando se ele teria a bênção do deus da guerra, e Cain admitiu que deveria guardar segredo sobre isso. Exausta, Millie pediu a Na para ensinar magia antes que ele destruísse tudo. Na revelou ter nível 3 de proteção mágica, mas Cain já dominava o básico. Demonstrou que conseguia invocar magia de todos os elementos, e seus feitiços atravessaram os alvos de pedra como se fossem papel. Revelou também que tinha a proteção do deus da magia. Basicamente, as tutoras eram mais decoração do que outra coisa. Millie entrou em desespero, achando que não tinha nada para ensinar ao menino. Ele puxou uma toalha do item box, e as 2 perceberam que estavam completamente superadas. Cain sugeriu que estudassem fora da mansão para não destruí-la, já que nunca tinha saído de lá. Millie e Na acharam que explorar o mundo seria bom para ele, e explicaram a Galm que as habilidades de Cain eram fortes demais para o espaço interno. Galm entrou em pânico com o nível de poder do filho. Tinha previsto esse dia, mas esperava que Cain fosse mais velho. Relutantemente, concordou com a saída, com uma condição: jamais entrar nas florestas. Cain prometeu e deixou a mansão pela primeira vez na vida com suas tutoras. Do lado de fora, Na iniciou o treinamento de magia pedindo para ele mostrar feitiços intermediários. Cain preparou um feitiço de fogo e atirou numa pedra, criando uma cratera enorme que derrubou as 2 garotas. Elas perguntaram se usar tanta mana alcançava, mas Cain estava rindo, sem suar uma gota. De repente, Millie notou inimigos por perto. Um coelho saltou dos arbustos e atacou Millie, mas ela errou. O coelho então avançou em Cain. Ele desviou e eliminou com balas de ar. Millie perguntou se ia vender os drops, mas Cain queria mostrar para a família, então guardou no item box. Millie ficou impressionada, já que vinha juntando dinheiro há anos para comprar uma bolsa mágica, versão mais fraca do item box de Cain. Enquanto isso, Na usou a habilidade de busca para rastrear monstros num raio de 300 metros. Cain achou incrível e simplesmente copiou o feitiço dela, localizando 4 coelhos. Na ficou espantada com ele conseguindo contar o número exato. Foram todos atrás dos coelhos e os derrotaram juntos, mas um fugiu. Cain quis perseguir, mas Millie avisou: nunca entrar na floresta, porque era lar de monstros lendários que tentavam invadir a cidade de vez em quando.
Cain entendeu o perigo, mas sonhava em explorar aquele lugar algum dia. Naquela noite, Cain percebeu que já havia atingido o nível 8, depois de derrotar só alguns coelhos. Descobriu que o título de escolhido dos deuses lhe dava 100 vezes mais pontos de experiência e pontos de habilidade por nível. Ao perceber o quão poderoso estava ficando, começou a temer que o reino o visse como uma ameaça. Alguns meses depois, Millie levou Cain à Guilda dos Aventureiros para enfrentar monstros mais fortes. Grácia perguntou o que precisavam e Millie solicitou missões adequadas para Cain. Aí um cara apareceu e zoou Millie e Na por serem de rank D, babysitteando uma criança, sugerindo que Millie se livrasse de Cain para ficar com um homem de verdade. Na mandou ele dar o fora, mas o sujeito ficou com raiva e agarrou ela pelo pescoço, enquanto os amigos prendiam Millie. Na hora em que ia dar em Na, Cain entrou na frente dizendo que não deixaria ninguém tratar suas tutoras daquele jeito. Millie implorou para Cain correr, mas ele insistiu que o treino precisava começar e deu um tapa na cara do cara. O homem tentou socar Cain, que desviou e desequilibrou o adversário. Cain se apresentou, mas o cara continuou atacando. Sacou uma faca e avançou em alta velocidade, e Cain desviou de cada golpe. Chegou a segurar a faca com os dedos antes de jogá-lo para fora. Os outros dois homens apontaram facas para Millie, mas Cain os chutou para a rua também. Na agradeceu a Cain e prometeu protegê-lo da próxima vez. Depois de anos de treinamento e momentos inesquecíveis juntos, Cain cresceu e se tornou um jovem alto e charmoso. Sylvia veio informar que a última aula com as tutoras era dali a alguns dias, e Cain sentiu aquela mistura de empolgação e gratidão. Lembrando que Millie tinha sonho de ter uma bolsa mágica, decidiu presenteá-la como agradecimento. Naquela noite, se infiltrou nas partes mais profundas da Floresta das Trevas, enfrentou e derrotou um ogro de sangue e um dragão terrestre. Os guardas, achando que era uma invasão de monstros, mobilizaram o exército inteiro com Galm na liderança. Cain coletou o que precisava e se teletransportou, deixando para trás apenas uma toalha. Quando Galm chegou e encontrou os monstros derrotados com a toalha de Cain no meio da cena, ficou completamente sem palavras. No último dia das aulas, Millie e Na tinham um sentimento agridoce sobre o fim daquela fase. Parabenizaram Cain pela formatura e pelo trabalho duro nos últimos 3 anos. Cain agradeceu e entregou as bolsas mágicas que havia criado, explicando que as produziu com materiais coletados nas florestas e garantiu que não carregariam muito, só o suficiente para uma mansão inteira. Millie, em choque, lembrou que as bolsas mágicas mais caras do mercado só comportavam o conteúdo de 2 carruagens. Mas relaxou quando Cain revelou ter encantado as bolsas para ficarem absurdamente pesadas, se carregadas por qualquer outra pessoa. Millie e Na agradeceram emocionadas e prometeram sempre estar presentes se ele precisasse. E assim, a longa jornada deles juntos chegou ao fim. Meses depois, Cain se encontrou com um dragão vermelho dentro de uma caverna profunda e o derrotou com uma única tacada. Percebeu que seu nível de magia havia ultrapassado os 80 milhões e ganhou o título de Caçador de Dragões. 2 anos se passaram. Com 10 anos agora, Cain se preparava para um evento nobre de aniversário, e a viagem levaria 1 semana se não houvesse interrupções de monstros. Usando a habilidade de busca num raio de 3 km, Cain detectou soldados sendo emboscados por monstros. Avisou o pai para apressar as carruagens, mas os cavalos eram lentos demais. Cain saltou da carruagem como se fosse o Homem de Ferro e usou magia do vento para avançar em alta velocidade. Salvou um soldado encurralado e usou a habilidade Air Cutter para eliminar os monstros ao redor. Mas algumas bestas avançaram em direção à carruagem. Cain invocou a própria espada e os eliminou com um único golpe. O chefe dos monstros apareceu. Cain desviou, saltou no ar, encantou a espada com fogo e abateu a fera. Um soldado avisou Cain para se afastar da carruagem, mas ele se apresentou como filho de Galm. Logo, os soldados de Galm chegaram e perceberam que a situação fugia completamente do controle deles. Um soldado desmaiou de perda de sangue, e Cain usou a habilidade de cura para tratar ele e os outros feridos na hora. Galm chegou logo depois, viu o cenário caótico e reconheceu o brasão real numa das carruagens. 2 garotas desceram, Telestia, a princesa, e Silk, filha do duque. Agradeceram a Galm, que explicou que foi seu filho quem as salvou. Telestia quase desmaiou, e Cain usou um feitiço especial para acalmar todo mundo, aliviando a dor e a ansiedade de todos. Telestia agradeceu imediatamente, enquanto Silk agarrou a mão de Cain, convicta de que ele era o maior espadachim que já havia visto. Telestia reivindicou. Cain como dela, as duas começaram a discutir e o arrastaram para dentro da carruagem, bem na frente de Galm, que ficou olhando sem reação. Dentro da grande carruagem, Cain se perguntava por que as garotas ficavam tão perto. Telestia, com medo de que ele fosse embora, pediu para ele chamá-la de Teles. Silk pediu só Silk mesmo. O feitiço tinha funcionado bem demais, e as duas ficaram tentando encantá-lo o tempo todo. O soldado anunciou que estavam chegando na área de descanso. Cain sentiu que a situação estava saindo do controle. Quando chegaram, ele tentou escapar,
Mas Telestia e Silk insistiram em passar a noite com ele. Diziam estar traumatizadas e com medo de outro ataque. Silk disse para Galm que ele era inútil comparado ao filho. Elas imploraram para Ken ficar e ele concordou. Apenas, se as camas ficassem o mais afastadas possível. Galm comentou com sabedoria. Ter 2 esposas vem com o dobro de dores de cabeça. No quarto, as garotas pediram para ele dormir do lado delas. Empurraram as camas e usaram Caim como travesseiro de corpo. Caim, completamente sobrecarregado, percebeu que havia criado acidentalmente o próprio harém, com 10 anos de idade. Desejou poder ser solteiro pelo resto da vida. Não dormiu nada naquela noite. Depois de mais algumas noites sem dormir, finalmente chegaram à capital. O cavaleiro principal os recebeu e as garotas se agarraram em Ken. O cavaleiro se inclinou em sinal de honra, tendo ouvido sobre o heroísmo de Ken. O item box de Ken permitiu devolver os corpos dos soldados caídos às suas famílias. O sino soou e Ken tentou ir embora, mas o cavaleiro o informou de que tinha uma reunião com o rei. Cada grande político do reino estava reunido para receber Ken. Ken fez uma reverência e o rei o elogiou por salvar Telestia e Silk de 50 orcs, recompensando-o com uma mansão, 10 moedas de platina e o título honorário de barão. Um gordão feio de nome Corino reclamou de entregar tanta riqueza a uma criança. O rei mandou Corino calar a boca ou ficar gordo para sempre, declarando que o reino precisava de mais cavaleiros como Caim, e recusou mudar a decisão, mandando Corino embora. O rei perguntou se Caim aceitava a recompensa, e Caim aceitou humildemente, mas o rei ainda não tinha terminado. Queria falar em particular. Galm parabenizou o filho por conseguir uma mansão antes dos irmãos. O rei entrou com as 2 garotas, e Caim percebeu que não podia mencionar que tinham dormido juntos na noite anterior. O rei e o duque agradeceram a Caim por salvar as filhas. Então, o rei disse que havia algo importante a discutir. Perguntou se Caim aceitaria se comprometer com as filhas deles. Não se casariam até Caim ser adulto. Mas como havia passado a noite com mulheres solteiras, nenhum outro homem as aceitaria como esposas agora. O rei disse que Caim precisava aceitar para evitar a ira dos deuses. A ideia tinha sido do conde para descobrir mais sobre Caim, mas o rei ficou surpreso que as 2 garotas realmente queriam se casar com ele. Preocupado com o poder crescente de Caim, o rei queria mantê-lo no reino. Caim sentiu que era o pior momento da sua vida. O pai não ofereceu nenhuma ajuda. A pressão foi grande demais. Sem saída, Caim concordou em ser o futuro marido das 2. Telestia e Silk ficaram radiantes e disseram que jamais esqueceriam a noite anterior. Caim tentou explicar que foi tudo um mal-entendido por causa da posição das camas. As garotas perguntaram o que isso significava, e ele se desculpou. Dias depois, Caim foi ao templo real para encontrar os deuses. Zenin perguntou por que tinha demorado tanto, mas Caim explicou que seus atributos tinham ficado absurdos, tornando-o o humano mais poderoso do mundo. Zenin perguntou se Caim queria se tornar um semideus, mas mesmo com esse status, ainda haveria limites para o que ele poderia alcançar sozinho. Zenin o aconselhou a construir relações sólidas e perguntou se Caim poderia criar um entretenimento baseado no conhecimento da vida anterior. Caim pensou que poderia criar o jogo perfeito, e Zenin e o deus da tecnologia o encorajaram animadamente. Mais tarde, Raine estava comprando roupas e Caim, esgotado com a obsessão dela por compras, saiu correndo para fora da loja. E notou Gracia, a garota que tinha salvado 5 anos atrás. O tio dela, Tannis, se apresentou e ficou surpreso ao saber que Caim era nobre. Caim pediu para ser tratado como qualquer outra criança, e foi à loja de antiguidades de Tannis, onde cada item era feito à mão pelo próprio. Caim fez um pedido especial, mostrando a planta do jogo que queria criar. Tannis achou o conceito interessante e concordou em fazer um protótipo. Caim pagou uma moeda de ouro inteira, chamando de investimento na relação. Tannis aceitou humildemente e prometeu criar o melhor tabuleiro possível. Quando saiu da loja, encontrou Raine furiosa por ter desaparecido. Ela queria saber por que ele não viu todas as roupas que ela havia experimentado. Caim disse de forma direta que ela ficaria linda em qualquer uma. E Raine, surpreendentemente satisfeita por saber que o irmão a achava bonita, decidiu fazê-lo pagar. Passou a noite toda experimentando looks diferentes para impressioná-lo e planejava punição na forma de fazê-lo provar roupas também. Mas Sylvia veio ao resgate, informando que Tannis havia terminado o protótipo. Caim ficou impressionado com a perfeição. Era exatamente o que havia imaginado. Passaram a tarde jogando juntos, e Tannis ficou confiante de que seria um sucesso. Caim sugeriu uma versão mais luxuosa para nobres, prevendo que os mais ricos quereriam algo exclusivo. Propôs fazer 50 versões nobres e 1000 regulares. Tannis concordou, mas mencionou que a empresa não podia arcar com um estoque tão grande. Caim resolveu o problema destruindo mais moedas de ouro como se fosse bilionário. Para proteger o produto, criaram uma patente apresentando o tabuleiro ao deus do comércio e firmando o contrato, que brilhou em dourado, confirmando a validade. Caim fez mais um pedido, um jogo extravagante exclusivo para a família real. Tannis ficou honrado, e Gracia ficou impressionada com as conexões de Caim. No fundo, Caim sabia que os deuses provavelmente já estavam curtindo o jogo criado para eles. No dia seguinte foi a cerimônia de estreia de Caim.
Galm o avisou para tomar cuidado com pais tentando apresentar filhas. Cain brincou dizendo que montaria o maior harém de todos os tempos, deixando Galm em choque com a audácia. Dentro do castelo, Cain avistou Corino com os filhos e achou o visual desagradável. O Duque e Silk se aproximaram. O sorriso do Duque deixou Cain desconfortável, mas ele agradeceu pelo resgate da filha. Percebendo que estava numa saia justa, Cain disse com toda a ousadia que Silk era a garota mais bonita de todo o reino e prometeu nunca abandoná-la. Galm, sem deixar o filho ganhar de graça, disse ao Duque que Cain era o protagonista, e os dois saíram caminhando. Galm então comentou que o filho não se comportava nada como uma criança de 10 anos. Os guardas reais tocaram as trombetas e o rei fez sua entrada. Cain, encantado demais com a beleza da princesa, mal ouviu o discurso. Depois foi cumprimentar o rei e disse a Telestia que ela era mais linda que uma deusa, mas se controlou para não ir longe demais, prometendo nunca abandoná-la. O rei ficou impressionado com o charme de Cain e elogiou Galm pela criação do filho. Cain se desculpou pela informalidade e presenteou o rei com o jogo de tabuleiro que havia desenvolvido. O rei ficou curioso e ordenou que Cain fosse ao seu quarto mais tarde para explicar, ou seria executado. Cain concordou relutantemente. Galm perguntou quando o filho tinha virado magnata. Cain explicou que precisava administrar a mansão e que agora era mais rico que o próprio pai. Galm aceitou a provocação com orgulho, encorajando o filho a fazer amigos da mesma idade. Nesse momento, Silk chegou tentando puxar Cain para longe, e os dois se sentaram juntos enquanto ela garantia que Telestia não tivesse chance. Mas os filhos de Corino apareceram e interromperam tudo. Um elogiou o vestido de Silk, que ignorou completamente. Um dos lacaios de Corino pediu para Cain se retirar. Cain recusou e disse que o lacaio é que devia pedir desculpas. Furioso, o lacaio desafiou Cain para um duelo. Silk abraçou Cain por proteção, frustrando o lacaio, que tentou invocar uma tempestade. Silk revidou revelando que Cain era barão, terceiro filho do barão von Sford, e que havia salvado a princesa de um exército de 30 orcs. Os lacaios e o desafiante, percebendo o erro colossal que estavam cometendo, se curvaram pedindo perdão, e fugiram. Silk percebeu que Cain poderia ter revelado o título a qualquer momento, mas preferiu fazê-los parecer tolos. Prometeu contar à princesa, mas Cain implorou que não. Silk concordou em guardar segredo, se Cain fosse num encontro com ela. Telestia chegou perguntando qual era o segredo, e Cain tentou impedir Silk de falar. Mas Telestia, sentindo que estava sendo deixada de fora, exigiu um encontro com Cain também. Cain, achando que ela estava fofa, concordou. O rei ouviu tudo e perguntou o que estava acontecendo. Telestia mandou ele cuidar da própria vida, e Cain percebeu que o rei havia criado uma monstro de verdade. O rei disse que eles precisavam ter uma longa conversa, e Cain ficou com medo de finalmente ser executado pelas interações com a princesa e com a filha do duque. No dia seguinte, Cain jogou o jogo que havia inventado com o conde, mas o rei ficou com raiva de não ter sido convidado. O duque parabenizou Cain pelo jogo e quis jogar reverse com ele, e assim, todo mundo no palácio quis jogar também. Cain começou a se arrepender de ter criado o jogo. Depois de uma semana evitando o rei, Cain foi finalmente visitar a nova mansão. O lugar estava um caos, sem manutenção há anos. Usando magia, limpou e reformou tudo: paredes, chão, jardim, até parecer uma construção nova. Sylvia chegou animadíssima para ser a criada pessoal de Cain, trazendo uma equipe de criadas e um mordomo para as funções nobres. As criadas ficaram boquiabertas com o lugar impecável e Cain explicou que havia usado magia para limpar. Dalmácia, o mordomo, lembrou Cain de que os irmãos mais velhos viriam visitar hoje, na mansão de Galm. Os irmãos de Cain parabenizaram pelo fato de ter conseguido uma mansão própria antes deles. Ficaram orgulhosos do irmão mais novo, e Cain fez um tour pela mansão. Galm, que lembrava do lugar como uma ruína, ficou confuso perguntando se Cain havia reformado. Cain admitiu que usou magia para redecorar. Sara ficou orgulhosa do filho forte. Galm, diferente dela, lamentou que Cain não tivesse decorado ao estilo nobre tradicional. Pinturas, vasos, troféus de caça nas paredes. Cain teve uma ideia e desapareceu por um momento. Quando voltou, Sylvia e as criadas gritaram de terror ao ver um dragão vermelho empalhado na parede. Galm perguntou o porquê daquilo ali, e Cain explicou que havia derrotado o dragão pessoalmente. Galm ficou impressionado, sabendo o valor daquele troféu. De repente, Sara gritou do banheiro. Galm e Cain correram, e a encontraram maravilhada com o vaso com ducha. Galm experimentou e entendeu na hora o impacto que aquilo causaria nos visitantes. Cain ficou se perguntando por que teriam visitas, e Galm explicou que ter uma mansão significava receber uma festa de estreia e convidar a nobreza. Cain não ficou entusiasmado, mas Dalmácia apresentou uma lista de convidados para facilitar. Ao olhar a lista, Cain viu que o odioso Corino estava convidado, mas o rei não. Apenas condes e acima podiam receber realeza. Cain percebeu que a festa precisava de muito preparo e presentes. Sylvia sugeriu criar presentes únicos e uma hospitalidade especial. Inspirado, Cain usou magia para criar copos de vidro, já que a porcelana era comum demais. Para comida, escolheu hambúrgueres, que Sylvia adorou.
para as bebidas, vinho carbonatado, que ela achou interessante. Dalmatia então informou que o rei queria vê-lo. O rei estava furioso, perguntando por que não havia sido convidado à festa batendo à mesa. O duque sorriu cheio de si, mostrando o convite e sugerindo que Silk era a filha preferida. O rei quase chorou, reclamando de ser negligenciado pelo futuro genro. Ken explicou rapidamente que não tivera oportunidade de entregar o convite por causa da agenda corrida, e entregou na hora. O rei exibiu o convite animadíssimo, anunciando que Telestia também compareceria. A noite da festa de estreia chegou. Ken recebeu todos na entrada. O duque chegou com Silk, e Ken a elogiou como a mais bonita da noite. Os convidados admiraram a estátua do dragão vermelho, e Silk mal podia esperar para morar ali. Dalmatia avisou que era a hora do discurso. Ken agradeceu a presença de todos e convidou para desfrutar das novidades. Levantou o copo para um brinde e os pais se encantaram com a bebida borbulhante. Os copos em formato de baú de tesouro também impressionaram. Caim anunciou que eram presentes para todos levarem para casa. O rei chegou e provou a bebida borbulhante. Uma sensação celestial. Ao morder o hambúrguer, ficou maravilhado com a combinação do queijo cremoso com a carne, descrevendo como harmonia na boca. Telestia adorou também. A rainha, depois de experimentar a ducha do banheiro, implorou a Caim que instalasse uma no banheiro real. Curiosa, o rei foi conferir, e a reação foi tão alta que todo o salão ouviu. Ele saiu do banheiro de forma casual, repreendeu Ken por ter escondido aquilo dele e exigiu instalação imediata. Ken prometeu, e o rei elogiou a hospitalidade, dizendo ser a experiência definitiva. A festa inteira parabenizou Ken, e ele transbordou de alegria ao ver seu esforço reconhecido. Mas Dalmatia veio com um aviso. Problema à vista. Corino chegou e imediatamente chamou a mansão de casinha de cachorro. Ken não deixou Dalmatia avisá-lo sobre a estátua do dragão a tempo, e quando Corino a viu, gritou de terror. Ken se desculpou dizendo que o dragão vermelho caro o havia surpreendido. Corino criticou o gosto de Caim, mas todos os outros nobres achavam a atitude de Corino uma aberração, especialmente por ter chegado depois do rei. Na mesa, Sylvia ofereceu vinho carbonatado a Corino, que o insultou, mas acabou amando. Chamou o hambúrguer de nojento e comeu tudo até o último pedaço. Os nobres todos perceberam o mau tratamento que Corino dispensava a Caim. Dalmatia orientou Caim a manter a compostura, e Caim teve uma ideia brilhante. Ofereceu copos de vidro a Corino, chamando de presente modesto. Corino os insultou, mas exigiu 100 copos e a receita do hambúrguer. Caim recusou, dizendo que eram presentes para todos da festa. Frustrado, Corino exigiu obediência imediata. Caim tentou ganhar tempo, mencionando um objeto vermelho, ainda mais impressionante se aproximando. Corino, animado, pediu para ver já. Caim apresentou a joia mais valiosa do reino, que era o próprio rei, que apareceu exatamente atrás de Corino. Corino ficou gelado, perguntando o que o rei estava fazendo na casa de uma pessoa tão inferior. O rei respondeu furioso que Caim havia salvado a filha dele, e o duque questionou as ações de Corino. O rei ameaçou tirar o título de Corino se continuasse maltratando Caim. Corino, tentando salvar as aparências, declarou que havia ficado impressionado com a refeição e a hospitalidade. O rei ordenou que se comportasse como nobre e fosse embora imediatamente. Silk se aproximou de Ken, sabendo que ele havia montado tudo isso de propósito. O duque perguntou se tinham sido peças do plano de Ken. Ken sorriu, percebendo que o planejamento cuidadoso havia funcionado, e a noite terminou com sucesso total. Uma semana depois, enquanto caminhava, o capitão Dalmatia se aproximou. O primeiro-ministro havia enviado ele para conseguir materiais de monstros com Caim. Então Dalmatia o levou ao depósito. Mas Caim achou o depósito pequeno demais para o que tinha. Dalmatia ficou desconcertado, perguntando se Caim teria materiais do tamanho do dragão vermelho da mansão. Caim esclareceu que aquele era, na verdade, um dragão terrestre lendário, que uma equipe dos melhores aventureiros jamais conseguiria derrotar. Dalmatia ficou em choque, mas orientou Caim a deixar os monstros no campo. Caim soltou todos os monstros raros do item box. Ao ver a quantidade absurda, Dalmatia perguntou se Caim era um herói ou discípulo dos deuses, e Caim quase entrou em pânico. Disse adeus e tentou ir embora, mas Dalmatia o convidou para treinar com os cavaleiros e conhecer o líder deles. Caim percebeu que tinha se metido em mais uma enrascada. Dalmatia apresentou Caim aos soldados e anunciou que iriam duelar com ele. Um soldado, preocupado em lutar contra uma criança, sugeriu que Caim fosse primeiro. Caim concordou, ativou o reforço e derrotou o soldado num piscar de olhos. Tentando sair, Dalmatia insistiu para Caim enfrentar todos os soldados ao mesmo tempo. E assim Caim acabou encarando o exército inteiro. No momento em que estava quase sendo dominado, a líder gritou para todos pararem. Ela perguntou por que o exército inteiro estava lutando contra uma criança, e abraçou Caim para confortá-lo. Caim ficou sem reação ao perceber que ela era uma elfa. Ela exigiu explicação de Dalmatia, que revelou que Caim havia salvado a princesa de 30 orcs. Entendendo a situação, ela desafiou Caim para um duelo pessoalmente, emanando uma aura aterrorizante. Os soldados já encomendavam a alma de Caim,
Cain notou que ela estava usando uma espada de verdade e perguntou o porquê. Ela disse que assim ficava mais interessante e avançou. Apesar dos esforços de Cain, a agilidade dela era incomparável. Ela reforçou as habilidades físicas e as espadas se chocaram, impressionando os soldados com a velocidade. Cain tentou várias táticas sem conseguir quebrar a defesa dela. Por fim, usou a teletransportação. Apareceu do lado dela com a espada na garganta, declarando o duelo encerrado. A elfa, vivendo o maior prazer da própria vida, abraçou Cain e declarou que ia se casar com ele. Cain, atônito, apontou que tinham acabado de se conhecer. Ela se apresentou como Tifana, filha do Duque, e garantiu que elfas vivem 300 anos. Então ficaria jovem por muito tempo ainda. Cain tentou escapar, dizendo que precisaria da aprovação do pai dela primeiro. Ela respondeu que a família não a deixava voltar para casa sem cônjuge. Tifana decidiu levar o assunto direto para o rei, arrastando Cain junto. Cain achou que era o pior desfecho possível enquanto caminhavam para o palácio. Dentro do castelo, o rei ficou surpreso em ver Cain de volta tão rápido. Tifana, com o tom de voz mudando completamente, anunciou que iam se casar. O rei pediu explicação, e Cain explicou que havia vencido ela com tanto talento no bastão que agora ela queria se casar. As outras garotas ainda não tinham ouvido falar disso, mas esse não era o problema principal. Gaume explicou que Tifana não era apenas líder do exército, mas essencialmente uma princesa do reino élfico. O rei revelou a ela que Cain já estava noivo de sua filha e da filha do duque. Tifana ficou chocada, mas impressionada, achando que Cain devia ser incrível para ter conseguido isso. O rei sabia que a situação era complicada, mas Tifana queria se casar com Cain ainda mais agora. O rei disse que só discutiria o assunto se ela trouxesse permissão do pai. Tifana concordou e disse a Cain que iriam esgrimir com bastões para aprofundar o relacionamento. O rei se perguntava como a cavaleira mais forte do reino havia sido derrotada e questionou Gaume sobre a história de Cain. Gaume não sabia de nada, mas Dalmátia se lembrou que Cain entrou em pânico quando os deuses foram mencionados, o que deixou o rei desconfiado. O conde sugeriu testar Cain, mostrando a ele um livro mítico. Cain, exausto de uma semana de treinamento, ouviu Tifana chamando e tentou escapar, mas Dalmatia o arrastou até o quarto do rei. O rei perguntou por que Cain parecia tão triste, e Cain respondeu que estava cansado de ver a cara feia do rei. O rei ignorou o insulto e disse ter algo para mostrar. O conde apresentou um livro de magia nível imperador, herdado do primeiro rei, Jin. Cain perguntou se podia ler, e o rei deu permissão. Ao ler o livro, Cain percebeu que conhecia todos os feitiços e ficou feliz em aprender a executá-los. O rei revelou que o texto estava numa língua que ninguém mais conseguia ler: japonês. Cain percebeu que o primeiro rei também havia se reencarnado. O rei pediu a Cain que explicasse quem ele realmente era. Cain, decidindo confiar neles, revelou que tinha memórias de uma vida anterior no Japão, a mesma terra do primeiro rei. Pediu desculpas por não ter contado antes. Gaume perguntou se ele era realmente o filho dele, e Cain confirmou que os deuses tinham lhe dito isso aos 5 anos. A sala toda ficou em choque de que Cain havia se encontrado com os deuses. Gaume pediu para ver o status real de Cain, e o pânico tomou conta da sala ao ver os níveis além do humano. O título de escolhido dos deuses significava que Cain era o ápice da humanidade, e até reis deveriam se curvar a ele. Cain implorou que o tratassem como antes, explicando que apesar das memórias da vida anterior, essa era a vida que sempre quis, com uma família que o amava e habilidades incríveis. O rei aceitou o pedido e prometeu tratá-lo da mesma forma, mas brincou que talvez Cain devesse ser rei. Nesse momento, Tifana entrou com a permissão do pai para se casar com Cain, adicionando mais uma ao harém crescente. Ela o arrastou para fora, e o duque garantiu ao rei que Cain sempre seria o mesmo. O rei ordenou que todos guardassem o segredo de Cain e desejou que ele protegesse o reino, a família e qualquer pessoa que precisasse. Nos anos seguintes, Cain mergulhou de cabeça na leitura do livro deixado por Jin. O livro dizia que se alguém conseguisse lê-lo, devia ser do Japão, assim como Jin, que descrevia toda a própria história, incluindo como foi atropelado por um Isekai Truck e parou naquele mundo. Diferente de Cain, Jin não havia se reencarnado. Foi apenas invocado. Enquanto Cain lia, Silk e Telestia entraram achando que ele estava estudando para a entrada na academia. Ofereceram estudar junto, mas Cain, impaciente, disse que não tinha tempo para essas coisas hoje. Elas perguntaram sobre amanhã, e ele as mandou embora com quem sabe outra hora. No corredor, a admiradora número 3, Aira correu na direção dele pedindo uma sessão de treino. Cain, ainda com pressa, prometeu outra hora e saiu correndo. Hoje era um dia especial. Era o tempo do segundo aniversário de Cain, e o dia em que se registraria como aventureiro na guilda. Ao entrar na guilda, esbarrou num homem de cabelos ruivos que notou a pouca idade de Cain e o aconselhou a ter cuidado. Cain achou o rosto familiar, mas continuou até a recepcionista, que perguntou se queria se registrar. Preencheu os formulários decidindo ocultar o título de barão. Não era relevante para aventurar. Depois de entregar o formulário, a recepcionista pediu que furasse o dedo para um teste de sangue mágico e lhe entregou o cartão de aventureiro.
Rank G. Cain lembrou das tutoras, que eram do Rank D, e ficou curioso sobre como elas estavam. A recepcionista se apresentou como Grácia, mas 3 homens a interromperam tentando convencê-la a largar Cain e sair com eles. O líder tentou chutar Cain e foi pro chão sozinho. Os outros 2 avançaram juntos e colidiram entre si. Quando o líder sacou a espada, Cain calmamente pediu para esperar. Foi então que o homem ruivo apareceu oferecendo ele mesmo lutar com os arruaceiros, e eles fugiram assim que o reconheceram. Era Claude. Cain agradeceu, embora Claude suspeitasse que Cain daria conta sozinho. Claude o convidou para uma bebida, suco de frutas, já que Cain tinha só 12. Curioso com as habilidades de Cain, perguntou sobre o treinamento, e Cain mencionou as tutoras. Claude ficou impressionado e brindou ao fato de Cain ter virado aventureiro. Revelou o nome do grupo, Chama de Gelo. Explicou que usava uma espada de chamas enquanto a esposa usava magia de gelo, o que permitia missões grandes e subidas rápidas de rank. Cain ficou impressionado com o cartão dourado de Claude, mostrando o Rank A, mas Claude minimizou, mencionando o lendário Tri-S Rank do primeiro rei. Uma vara bateu na cabeça de Claude. Sua esposa, Reina, o repreendeu por estar bebendo. Claude a apresentou a Cain, e Reina achou que ele era adorável, oferecendo ajuda com qualquer arruaceiro. Claude explicou que Cain era bem capaz de se defender. Reina ameaçou Claude e o arrastou pela orelha, deixando Cain divertido com a cena. Cain se perguntou que tipo de missão pegar com o Rank G. Considerou transportar itens usando o Item Box, mas pareceu chato demais. Foi aí que viu uma missão de eliminar o maior número possível de goblins, sem limite máximo de recompensa. Animadíssimo, pegou a missão e saiu correndo da guilda, só para ser interceptado por Tifana, que finalmente o alcançou. Ela perguntou o que estava fazendo, e Cain explicou que estava saindo na primeira aventura. Tifana abandonou os planos e foi junto, apesar das tentativas de Cain de escapar. Fundo na floresta, Tifana estava encantada com a paisagem, passando tempo a sós com Cain. Cain usou a busca e localizou um grupo de goblins à frente. Tifana correu animada, pedindo que Cain a seguisse. Quando chegaram, viram um civil em perigo. Cain rapidamente lançou magia de cura no civil, enquanto Tifana avançou contra os goblins, derrubando um atrás do outro com facilidade. Um grupo maior apareceu, e Cain usou magia para reforçar as habilidades físicas de Tifana. Ela agradeceu e continuou lutando com ferocidade, jurando ficar ao lado de Cain, acontecesse o que acontecesse. Cain não pôde deixar de pensar que Tifana era completamente louca, mas a deixou cuidar dos goblins. Enquanto isso, lagartos verdes apareceram, e Cain disse a Tifana que daria conta deles. Ela correu com o civil, e Cain usou magia de luz e gelo para eliminar os lagartos. Tifana o elogiou chamando de melhor marido do mundo. Mais tarde, Millie e Na encontraram uma cratera gigantesca, onde os lagartos estavam. Aquela sensação de déjà vu de novo. De volta à guilda, Cain contou a Gracia que havia derrotado os lagartos verdes e perguntou se ainda recebia a recompensa, mesmo sem ter pegado oficialmente a missão. Gracia ficou em choque. Derrotar um grupo de lagartos verdes era normalmente tarefa de Rank C. Cain explicou que havia eliminado uns 30. Gracia correu para informar o chefe, Cedric, que se apresentou a Cain e ficou confuso querendo saber como um aventureiro Rank G havia derrotado os lagartos. Cedric acusou Cain de estar trapaceando, mas Cain insistiu que havia derrotado os lagartos de forma justa. Cedric, achando que Cain era um plebeu tentando dar um golpe na guilda, ameaçou revogar o cartão de aventureiro dele. Bem nesse momento, o mestre da guilda entrou e Cedric explicou a situação. O mestre, reconhecendo Cain, perguntou a Cedric por que estava achando que o menino estava trapaceando, e depois de ouvir o raciocínio dele, disse que Cedric tinha muito a aprender. Chamou por Tifana, que entrou e cumprimentou Cain como marido. Cain lembrou que eles deveriam manter o noivado em segredo. Tifana explicou que estava ali para alertar a guilda sobre os orcs e os lagartos. O mestre revelou que já sabia que Cain era barão, o responsável por salvar a princesa e Silk dos orcs e filho do Margrave Galm, e que se ele se casasse com Tifana, os dois se tornariam cunhados. Cedric, percebendo o tamanho do erro que havia cometido, se curvou e pediu desculpas. Tifana lembrou que normalmente um plebeu insultando um nobre seria executado. Mas Cain aceitou as desculpas e pediu apenas que Cedric evitasse fazer acusações precipitadas no futuro. O mestre disse que aceitariam os abates dos lagartos, mas que não dava para manter Cain no Rank G, e como pedido de desculpas, prometeu elevá-lo ao Rank C. Tifana achou o Rank C absurdamente baixo, dado que Cain havia derrotado um dragão vermelho e ainda por cima a vencido em duelos. Cedric, curioso com a força de Cain, concordou. O mestre ordenou que Gracia e Cedric cuidassem da papelada, se desculpou pelos subordinados e agradeceu a Cain pela compreensão. Aproveitou para agradecer também por ele estar cuidando da irmã, que provavelmente havia forçado o casamento. Tifana, toda orgulhosa, mencionou a primeira missão conjunta dos dois, causando mais mal-entendidos ainda. O irmão dela, conhecendo bem o quanto ela era solitária e ingênua, tranquilizou Cain. Os deuses, observando tudo aquilo, notaram que Cain nunca mudava.
O deus da magia questionou por que Zenin havia dobrado as proteções de Cain. Zenin explicou que Cain precisava ficar ainda mais forte, porque o selo de Aaron estava prestes a se romper, ameaçando o mundo inteiro. Para se preparar, os deuses concordaram que Cain precisaria treinar com uma figura misteriosa. No dia do exame de admissão, Cain acordou atrasado. Sylvia entrou em pânico, se culpando por não tê-lo acordado a tempo, e desesperadamente tentou oferecer o café da manhã. Cain saiu correndo, prometendo tomar o leite dela mais tarde, o que deixou Sylvia arrasada. Ele se teletransportou até o local do exame e ficou se perguntando por que Telestia e Silk não estavam fazendo a prova junto com ele. O professor iniciou a prova escrita de 2 horas, e Cain terminou em 30 minutos, graças ao conhecimento da vida anterior. Passou o resto do tempo dormindo. Depois da parte escrita, o professor levou a turma para a avaliação mágica no campo aberto. A instrução era lançar o feitiço mais poderoso de cada um num alvo, com garantia de uma barreira defensiva para segurança. Os outros estudantes foram começando com suas bolas de fogo. Quando chegou a vez de Cain, ele decidiu lançar um simples bola de fogo, mas a bola de fogo saiu azul. Todos ficaram boquiabertos. O professor, que nunca havia visto um feitiço tão poderoso, tentou pará-lo, mas Cain lançou assim mesmo. A bola de fogo destruiu o campo inteiro. Todo mundo ficou em choque. Cain havia achado que usar feitiços de nível iniciante com força total seria seguro por causa da barreira, mas o professor ficou petrificado com aquela força absurda num menino tão jovem. Verificou rapidamente que ninguém havia se machucado e foi direto para a próxima fase, o exame de esgrima. Num novo campo, o professor apresentou os aventureiros responsáveis pelo exame de esgrima, e Cain reconheceu Claude entre eles. Claude ficou curioso com a presença de Cain e decidiu duelar com ele para avaliar as habilidades. Sabendo que Claude era um aventureiro rank A, Cain ativou o reforço de habilidades e avançou. As espadas se chocaram, e Cain desviou de cada ataque. Apesar dos pedidos de Cain para Claude segurar um pouco, Claude estava curtindo demais o desafio e ativou o próprio reforço. Mesmo com a velocidade aumentada, Cain conseguiu defender todos os ataques, mas ficou preocupado em quebrar os ossos dos outros estudantes com uma batalha tão intensa. O professor gritou para parar enquanto os outros alunos tremiam de medo. Claude percebeu que foi longe demais e prometeu uma nova batalha de espadas depois. Mas o professor encerrou o exame e pediu para Cain voltar mais tarde pelos resultados. Cain ficou preocupado com a situação toda, mas Claude agiu como se não houvesse nenhum problema. Em casa, Sylvia perguntou se Cain queria um pouco do leite especial dela, mas Cain tentou se esquivar, dizendo que o exame tinha corrido bem e estava tudo certo. Sylvia ficou feliz com a notícia e quis comemorar com o leite, mas Cain disse que não estava com fome. Sylvia, sabendo que era mentira, ficou chateada e saiu correndo chorando. Mais tarde, Cain foi convocado ao castelo. O rei, já esperando problemas, perguntou o que Cain havia feito desta vez. Cain, no limite da paciência, explodiu ameaçando usar magia nível imperador para destruir o castelo inteiro se essas reuniões não parassem. O rei mandou ele calar a boca e perguntou em qual portão havia entrado, já que Telestia e Silk não o tinham visto. Cain explicou que havia entrado pelo portão sul e nunca as encontrou. O rei apontou que a academia tem 2 acessos, um para nobres e outro para plebeus. Cain, caindo em si, ficou envergonhado. O rei criticou Cain por causar problemas e mencionou que o professor havia procurado o duque sobre o incidente, e o duque achou típico de Cain e riu muito. A conta do concerto foi salgada, e Cain ficou arrependido de não ter sido mais cuidadoso. No dia da divulgação dos resultados, Cain procurou o próprio nome na lista, e não achou. Silk correu até ele, parabenizando-o por estar no topo da turma. O pai dela havia tirado sarro de Cain por ter usado o portão errado, mas depois de ouvir que Cain destruiu o campo inteiro, Silk ficou impressionada. Deu uma indireta sobre querer que Cain destruísse o dela também, mas Cain sabia que isso não ia terminar bem. Na entrada da escola, Raine correu até o irmão, parabenizando-o por ser escolhido para dar o discurso como o melhor aluno. Abraçou-o com força, toda orgulhosa. Enquanto isso, Sylvia ainda estava angustiada, se perguntando se alguém algum dia iria querer o leite dela. Quando Cain chegou, ela tentou oferecer de novo. Ele recusou de forma brusca, machucando os sentimentos dela. Ela o abraçou assim mesmo, parabenizando-o por ter passado, dizendo que sempre soube que ele conseguiria. Para comemorar, prometeu produzir o melhor leite para ele naquela noite. Cain achou que ela era doida, e o mordomo tentou acalmar a situação. No fundo, Cain achava que Sylvia nunca ia conseguir um namorado com esse comportamento. Durante a cerimônia, Cain acenou para seus apoiadores, inclusive Sylvia, que tentava esconder o quanto estava magoada. Ele encantou Telestia e Silk, prometendo estudar com elas e elogiá-las na frente dos pais novamente. A cerimônia começou, e enquanto os rapazes morriam de inveja, as garotas eram completamente conquistadas por Cain. O professor chamou Cain ao palco para o discurso. Ele admitiu ter entrado pelo portão errado, mas usou o próprio erro como argumento. Disse que, assim como o primeiro rei, acreditava que todos deveriam estudar e fazer amizades igualmente, independente da origem. Pediu união entre todos.
Galm, o pai de Caim, ficou orgulhoso da habilidade do filho de transformar qualquer situação em seu favor. O rei, que havia escutado o discurso escondido, subiu ao palco e zoou Caim na frente de todos, parabenizando os estudantes por terem sido aceitos e esperando que não fossem tão inúteis quanto Caim. Toda a plateia riu, especialmente as garotas e o duque, felizes de ver Caim levando um troco. O rei ainda se desculpou com os estudantes, dizendo que eles teriam que conviver com o fracasso que Galm havia criado, e deu a estocada final em Caim. A primeira aula estava prestes a começar, e Caim chegou atrasado, depois de passar uma hora chorando no banheiro. A professora se apresentou e pediu que os alunos pensassem nos planos para o futuro. Caim declarou que queria ser um aventureiro livre. As garotas ficaram animadas em participar das aventuras. Ele perguntou os planos delas. Telestia revelou que estudaria administração interna para gerir o reino futuro dele. E Silk disse que estudaria comércio para ajudar nos empreendimentos dele. Caim percebeu que aquilo estava tomando ares de um harém escravo e ficou preocupado. Depois da aula, Caim notou Grácia sendo intimidada por Rabbit e seus lacaios. Eles a zoavam por ser plebeia e exigiam que ela saísse da escola. Caim, no papel de cavaleiro de armadura brilhante, interveio dizendo que todos deveriam ser tratados igualmente. Os valentões recuaram ao reconhecer o Barão Caim. Ele declarou que Grácia era amiga dele, independente do status dela. Rabbit ameaçou arruinar a família dela, mas Silk e Telestia apareceram do nada perguntando se Rabbit gostaria de repetir o que tinha dito. Aterrorizados, os valentões pediram desculpas e fugiram. Caim pediu desculpas a Grácia e perguntou se podia acariciar as orelhas de gato dela. Mas as garotas acharam que ele estava chegando perto demais. Silk ordenou que ele ficasse de joelhos. Caim, entendendo como funcionava aquele sistema, obedeceu, pensando que seria melhor se divorciar logo. De repente, uma voz riu dentro da cabeça dele, convidando-o para conversar. O misterioso homem estava esperando na biblioteca. Caim foi até a biblioteca, abriu a porta e foi teletransportado para outra dimensão. Um homem ofereceu café a ele, o que o surpreendeu bastante, já que ficou se perguntando como aquele sujeito sabia o que era café. O homem se apresentou. Era Jin, o primeiro rei do país. Caim havia lido sobre ele nos textos de nível imperador, mas ficou confuso achando que Jin poderia ser um fantasma, já que fazia 300 anos. Usando essa habilidade de julgamento, Caim viu que Jin tinha o título especial de Deus da Criação, confirmando que ele era o criador daquele mundo. Jin explicou que os deuses queriam que Caim fosse treinado. Caim achou que já era o mais forte, e Jin o desafiou a roubar um biscoito. Quando Caim saltou, Jin desbainhou a espada e o imobilizou sem esforço. Jin revelou que havia alguém com quem Caim precisava lutar, o deus maligno Aaron, que havia semeado desconfiança e causado guerras por 300 anos. Jin havia conseguido selar Aaron, mas o selo estava enfraquecendo, e como Jin não podia interferir diretamente, cabia a Caim resolver. Jin teletransportou Caim para o meio do oceano e lhe entregou uma bússola apontando de volta para a mansão. A missão? Atingir o nível 600 para ter chance contra Aaron. Caim estava só no nível 300 e ficou preocupado. Jin garantiu que um ano naquele mundo equivalia a apenas um dia lá fora. Sem outra escolha, Caim avançou floresta adentro, desviando dos ataques de uma serpente e abatendo um urso gigante em minutos. Enfrentou incontáveis bestas de rank S. De volta ao outro mundo, Sylvia entrou em pânico ao abrir a porta para Telestia e Silk. Se desculpou pela reação, explicando que não havia visto Caim o dia inteiro. As garotas disseram que também não o tinham visto na escola. Sylvia começou a imaginar os piores cenários possíveis: sequestro, prisão, vala. Telestia a tranquilizou dizendo que Caim sempre dava um jeito em tudo, e que era só esperar, confiante de que ele apareceria. Enquanto isso, Caim lutava contra um urso gigante na floresta e o aniquilou com magia. Após 4 meses sem dormir, a mente estava começando a fragmentar. Então ouviu um filhote de cachorro ganindo, e foi até o som. Encontrou um pequeno cachorrinho branco machucado. Caim cogitou abreviá-lo, mas o olhar tristinho do bichinho o lembrou das garotas. Ele largou a espada, abraçou o filhote e usou magia de cura para tratá-lo. Exausto, desmaiou depois de usar toda a mana. Quando acordou, percebeu que o cachorrinho havia defendido ele de outras bestas enquanto dormia. O filhote saltou em cima, lambendo o rosto, e Caim decidiu chamá-lo de Haku. A companhia de Haku deu a Caim o ânimo necessário para continuar, porque agora tinha alguém para proteger. Com o passar dos anos, Caim continuou a jornada e finalmente chegou à mansão de Jin. Jin ficou surpreso com o quanto Caim havia crescido e observou que Haku era uma besta sagrada lendária, um Fenner. Explicou que Caim poderia invocar Haku através de um contrato de convocação. Caim tentou. Haku desapareceu e reapareceu na hora. Jin disse que o treinamento ainda não havia acabado e apresentou o novo mestre de Caim, Duren. Caim estava animado para conhecer o novo mestre, mas primeiro queria saber mais sobre Aaron. Jin honrou a promessa e começou a explicar o passado de Aaron no local de treinamento. Duren disse a Caim que ele ainda não era forte o suficiente. Jin era mais forte que Duren, e Aaron era mais forte ainda que Jin. Então havia um longo caminho pela frente.
Cain tentou atacar Duren com toda a velocidade do reforço. Duren desviou facilmente e o derrubou com um golpe no estômago. Quando acordou, estava num quarto desconhecido. Haku veio lamber o rosto dele. Descendo as escadas, encontrou uma linda garota élfica chamada Rory, que prometeu preparar comida. Cain correu para encontrar um dragão bebê que havia espirrado perto, mas Haku pulou em cima dele com ciúme. Rory terminou de preparar a refeição e Cain percebeu que não comia algo tão bom em anos. Duren o encorajou a comer à vontade, e Rory ofereceu um pouco do leite de elfa se ele quisesse. Enquanto isso, de volta ao outro mundo, Silk e Telestia estavam preocupadas com Cain, mas Telestia tranquilizava Silk dizendo que ele ficaria bem. Sylvia, apressando-as nas tarefas, garantiu que se não se apressassem, o único leite que Cain ia experimentar seria o dela. As garotas finalmente entenderam por que Sylvia nunca havia namorado ninguém. Duren era absurdamente forte, e Cain lutava para acompanhar, mas estava determinado a ficar mais poderoso para proteger quem amava. Depois de um ano de treinamento brutal, Cain continuava sendo empurrado ao limite, mas a motivação de deter Aaron o mantinha firme. Jin revelou a verdade sobre o passado de Aaron. Ele havia sido o deus do entretenimento, o oitavo deus do mundo de Zenin. Os outros deuses o pediram para criar um jogo como diversão, mas Aaron forçou todos a participar de um jogo mortal. Se Aaron rompesse o selo, jogaria o mundo no caos novamente. Para evitar isso, Cain precisava ficar mais forte. Jin ainda tinha uma última revelação. Os amigos que ele não conseguiu proteger eram os pais de Cain. Depois do acidente que os matou, eles foram reencarnados no novo mundo. Os deuses os incumbiram de trazer a paz, mas mesmo com o poderoso feitiço inferno da mãe de Cain, os ataques não faziam efeito em Aaron. O pai de Cain e Gin tentaram lutar, mas com um único golpe, Aaron destruiu todo o grupo. Num esforço final, o pai de Cain usou todo o próprio poder para imobilizar Aaron, permitindo que Gin o selasse com uma pedra. As últimas palavras dos pais de Cain foram pedidos de desculpa ao filho. Ouvindo tudo isso, Cain teve apenas uma certeza: proteger as pessoas que amava e trazer a paz ao mundo. Com renovada determinação, usou a habilidade Overload e finalmente derrotou Duren. Duren parabenizou Cain pela conclusão do treinamento. Cain correu até os túmulos dos pais, onde Gin revelou que eles sempre haviam procurado um caminho de volta para ele. Cain ficou grato por ter descoberto a verdade e agradeceu a Jin por ter cuidado dos seus pais. Jin, impressionado com o crescimento de Cain, abriu o punho uma última vez, e a velocidade de Cain superou a do próprio Jin. Cain agradeceu por todo o treinamento, mas Jin lembrou que quem fez todo o esforço foi Cain. Enquanto se preparava para voltar ao mundo antigo, Jin lançou um feitiço para restaurar Cain à aparência original, já que o corpo havia mudado muito ao longo dos 5 anos. Haku, o companheiro leal, apareceu para acompanhá-lo na jornada. Duren pediu que Cain levasse Jin junto, e Cain prometeu cuidar bem de Jin e agradeceu pela orientação antes de retornar. Jin deu um último conselho e um presente para o rei. Duren antecipava o dia em que Cain o superaria, mas Jin sabia que esse dia chegaria em breve. Cain tinha algo muito maior a proteger, e muita gente torcendo por ele. Quando Cain finalmente chegou em casa, Sylvia correu até ele, oferecendo ela mesma. Cain disse que tinha sentido falta dela durante os 5 anos de ausência. Telestia e Silk ficaram felizes de vê-lo de volta e lhe entregaram biscoitos que tinham assado. Cain ficou tão emocionado que chorou comendo, sentindo-se verdadeiramente bem-vindo de volta. O rei leu a carta de Jin, o primeiro rei, e duvidou da autenticidade, até Cain explicar que Jin havia criado outro mundo e vivia lá como o deus da criação. Para provar, Cain mostrou uma katana lendária que havia abatido o dragão negro. O rei finalmente acreditou, mas ficou se perguntando que tipo de treinamento aquela carta descrevia. Cain descreveu os 5 anos brutais lutando contra monstros e sobrevivendo a batalhas letais todos os dias. O rei ficou em choque, especialmente porque Cain continuava exatamente igual. O duque lembrou a Cain que ele havia esquecido de aceitar uma missão importante, necessária para manter o status de Rank A na guilda. O mestre da guilda avisou que a licença seria revogada se as tarefas exigidas não fossem cumpridas. Embora Tiffany estivesse brava com ele, Cain estava focado em manter o próprio rank. O mestre explicou que Cain precisava derrotar 10 bandidos entre Grácia e a capital real para manter o rank A. Cain aceitou o desafio com toda a confiança. Na floresta, Cain usou a habilidade de voo para rastrear bandidos e viu uma carruagem sendo atacada. Desceu para ajudar e descobriu que os passageiros eram Na, Sabinus e Millie. Millie estava gravemente ferida, e Cain curou os ferimentos dela. Os bandidos subestimaram Cain achando que era só um garoto, mas ele os derrotou rapidamente com a nova katana, protegendo as tutoras. Sabinus agradeceu a Cain por salvá-los. Millie ficou surpresa que Cain conseguia encarar missões de Rank C tão cedo depois de entrar na guilda. Quando Cain mostrou o cartão de aventureiro, as duas ficaram impressionadas. Levaram os bandidos capturados de volta à capital, onde os moradores ficaram horrorizados com os criminosos. Na casa de Sabinus, Grácia recebeu Cain maravilhada com a coragem e dedicação dele. Millie ficou em choque ao saber que Cain era barão e ficou preocupada se teria que mudar o tratamento.
mas Cain garantiu que nada havia mudado. Millie, aliviada, amassou o rosto no peito de Cain, que gentilmente se esquivou e saiu para reportar à guilda, deixando as tutoras para trás. Dentro da guilda, Cain entregou o depoimento confirmando a subjugação dos bandidos, enquanto Grácia o parabenizou. Alguns bandidos começaram a assediar Millie e Na, tentando coquetear com Millie e oferecendo mostrar a capital. Um deles se aproximou de Millie, mas Cain bloqueou. O bandido ia reclamar, mas reconheceu Cain e recuou com a aura ameaçadora. Claude chegou e Cain o cumprimentou com calor. Claude o parabenizou por afastar os indesejáveis, e Cain respondeu que faria qualquer coisa para proteger os amigos. Era a primeira vez que Claude ouvia que Cain tinha amigos, e aí os viu, Millie e Na. Claude ficou curioso sobre como Cain conhecia as professoras dele e revelou que Millie era irmã dele. Todos decidiram comemorar juntos com suco. Millie contou a história de como Cain o salvou dos bandidos, e Na mencionou que Cain já era aventureiro Rank A. Claude ficou chocado com a velocidade com que Cain o havia alcançado, mas não ficou totalmente surpreso, já que Cain era o único que havia conseguido acompanhar no exame. Millie ficou boquiaberta, já que o irmão era a única pessoa que havia atingido o Rank A, usando exclusivamente habilidades de espada. Na acrescentou que Cain era barão com mansão própria, e brincou que era o sonho de qualquer caçadora de riquezas. Claude ficou em choque ao saber que Cain era barão, e pediu desculpas pela grosseria anterior. Cain mandou todo mundo se acalmar. Millie ficou se perguntando como ele havia ficado tão forte. E Cain percebeu que não podia simplesmente dizer que havia sido treinado pelos deuses. Millie pensou em voz alta que fazia sentido, já que ele havia matado um dragão vermelho em criança. Claude brincou que Cain devia estar trapaceando por ter derrotado um monstro de rank SS. Millie e Na exibiram as bolsas mágicas. Reina, curiosa com as bolsas, perguntou o quanto cabiam. Millie disse que nunca havia conseguido encher a dela completamente, e Na mencionou que cabia uma mansão inteira. Percebendo que eram itens de tesouro nacional, Reina implorou a Cain para fazer uma para ela. Cain prometeu que faria, e Reina desmaiou. Claude a tranquilizou dizendo que ela não lembraria nada disso no dia seguinte. Cain ficou aliviado, mas de repente lembrou que tinha uma escola no dia seguinte, e entrou em pânico por ter faltado a semana inteira. Claude perguntou como estava sendo se inserir na escola sendo barão. Cain tentou mudar de assunto. Na ficou com pena e ofereceu um abraço, mas Cain fugiu. Claude brincou que Cain provavelmente ia se formar em ciência da computação. Eles notaram Grácia procurando alguém ansiosamente e perguntaram o que havia acontecido. Ela explicou que precisava de um professor substituto para o dia seguinte na aula de aventura. Claude viu ali uma oportunidade perfeita e pediu que Grace a explicasse melhor. No dia seguinte, em sala de aula, a professora pediu que todos lançassem magia num alvo. Cain estava animadíssimo para exibir os poderes, mas a professora o chamou na frente dizendo que ele não estava autorizado a usar magia na academia. Magia de nível iniciante dele era forte o suficiente para destruir todas as barreiras. Do lado de fora, espiando, o grupo de Claude viu que Cain estava tendo dificuldade para se encaixar e decidiu ajudar. Mais tarde, na aula de aventura, a professora apresentou alguns aventureiros convidados. Claude perguntou à turma quais eram aventureiros e pediu que mostrassem os cartões da guilda. Quando todo mundo levantou a mão, Cain hesitou. Claude sussurrou para ele tirar o cartão, mas Cain não queria fazer os outros se sentirem mal. Afinal, tinha um cartão dourado. Mentiu, dizendo que havia esquecido em casa. Claude ficou desapontado, mas disse para não esquecer da próxima vez. Lily e Reina, observando de longe, comentaram que Cain era definitivamente poderoso demais para aquele grupo. Durante o treino, Claude explicou que a turma aprenderia a habilidade de reforço. Os estudantes foram se revezando, e Cain acabou sendo o último da fila. Isso fazia parte do plano: mostrar o contraste de habilidades e impressionar a todos com a força de Cain no momento certo. Enquanto a aula avançava, Cain ficava preocupado em perder a chance de duelar. Quando finalmente chegou a sua vez, ele e Claude avançaram um em direção ao outro. As espadas se chocaram, e o sino tocou encerrando a aula. A professora parou tudo. Cain implorou por 1 minutinho a mais. A professora recusou. Claude se desculpou e prometeu uma revanche, mas a professora disse que não haveria próxima vez, porque a magia de Cain havia estourado o orçamento do episódio. Frustrado, Cain descontou a raiva destruindo todas as árvores ao redor. À noite, um dragão gigante se aproximou, e Cain o cortou com um único golpe. Viu um rochedo imenso e despejou centenas de bolas de fogo, incendiando o chão. Os guardas, convictos de que o deus da destruição havia aparecido, mobilizaram o exército com Galm na liderança. Cain se acalmou e se teletransportou. Quando Galm chegou à cratera, encontrou o emblema de Cain mais uma vez. No quarto do rei, o rei confrontou Cain achando que o deus da destruição havia se manifestado depois de toda a floresta ser incendiada. Exigiu explicação, e Cain lutou para criar uma justificativa, terminando em lágrimas. Enquanto isso, longe dali, um goblin encontrou um orbe misterioso. Um dragão o engoliu, e com isso a pedra do selo foi consumida. Mesmo sendo apenas uma parte mínima do goblin, foi o suficiente para enfraquecer o selo.
Na escola, a professora anunciou que a aula do dia seria sobre magia de invocação. Chamou Caim, que achou que era o sinal para sair, mas a professora insistiu que ele ficasse, já que não envolvia magia de ataque. Apresentou Grat, um mago do palácio, que ensinaria sobre o assunto. Grat explicou que existem 2 tipos de magia de invocação. Uma que forma um vínculo com um monstro selvagem e outra que invoca usando um círculo mágico. Como não havia monstros selvagens por perto, usariam os círculos. Cada estudante recebeu um sigilo e começou a invocar os familiares. Um aluno invocou uma besta gigante e ficou apavorado com ela. Grat o tranquilizou. Finalmente chegou a vez de Cain. Ele perguntou se podia usar toda a mana. Grat garantiu que sim. Cain ativou o sigilo com força máxima. Uma luz azul brilhou intensamente. Grat percebeu que era forte demais e implorou para Cain parar. Mas já era tarde. Um homem misterioso com chifres apareceu, declarando ser o príncipe das trevas. Cain rapidamente cegou todos para esconder a presença do homem. O estranho se aproximou, e Cain sacou a espada em defesa. Surpreendentemente, o príncipe das trevas se ajoelhou diante de Cain, reconhecendo-o como o escolhido, e se ofereceu para firmar um contrato de invocação, incluindo a opção de destruir nações com o clã demoníaco, se assim Cain desejasse. Caim, no entanto, só queria destruir enredos. O príncipe ficou impressionado com isso e se apresentou como Seth. Grat, ouvindo o nome Príncipe das Trevas, ficou em choque. Cain minimizou a situação dizendo que não havia conseguido fechar o contrato com alguém tão poderoso, e decidiram ficar com essa versão. Logo depois, Cain foi convocado ao quarto do rei. De novo, o rei, exausto dessas reuniões, perguntou o que Cain havia invocado na escola. Cain confessou. Era o Príncipe das Trevas. Pânico geral na sala. O rei ficou alarmado, mas Cain explicou que havia firmado um contrato com Seth. Todo mundo entrou em choque com o poder de Cain de comandar um ser assim. O rei pediu para ver a janela de status de Caim, avisando Grat que revelar esse segredo poderia significar execução. O status de Caim revelou o título de semideus e um poder imensurável. Grat se curvou e prometeu obediência total. O rei, percebendo a dimensão do poder de Caim, cogitou chamá-lo de mestre, mas concordou em tratá-lo como antes. Decidiu presentear Caim com uma cidade, acreditando que quem pode proteger uma cidade, pode proteger uma nação. Sylvia ouviu a novidade e parabenizou Cain, prometendo dar o melhor de si. Cain tentou recusar, mas ela insistiu. O mordomo a interrompeu com uma informação urgente. A cidade de Galme estava sob ameaça de monstros da floresta. Na cidade, a evacuação estava em andamento. Cain foi conversar com seu irmão Jin. Jin explicou que a quantidade de monstros na floresta havia crescido, e alguns eram tão fortes que lembravam as forças que atacaram a cidade uma década atrás. Havia enviado uma equipe para investigar, mas não conseguiram determinar se era uma invasão ou apenas um aumento de atividade. Por causa dessa incerteza, não podiam mobilizar muitos cavaleiros, e estavam sendo cautelosos. Cain se ofereceu para entrar na floresta. Jin achou que ele era jovem demais para isso. Cain exibiu o cartão de aventureiro, lembrando que havia derrotado um dragão vermelho sozinho. Jin, impressionado, pediu ajuda na investigação. Cain foi primeiro à guilda para obter mais informações. Uma nova recepcionista ficou em choque com o alto rank dele. Grácia, a recepcionista experiente, se desculpou pela falta de modos da novata e recebeu Cain de volta, perguntando o que o trazia por ali. Cain explicou a situação da floresta. Grácia disse que muitos aventureiros haviam voltado gravemente feridos após entrar. Millie e Na chegaram, e Cain ficou feliz de vê-las. Elas explicaram que a guilda havia as chamado para formar um grupo forte de investigação. Cain fingiu tristeza para ter uma desculpa para olhar mais de perto para as duas. Millie mencionou que o irmão e a esposa se juntariam logo. Cain disse a Grácia que investigaria a floresta sozinho, mas ela insistiu que levasse alguém. Cain garantiu que tinha companhia. Na floresta, Cain invocou seus 2 pets, que o cumprimentaram afetuosamente, e logo depois agiram indiferentes. Usando a habilidade de busca, sentiu algo sombrio, mas não conseguiu identificar. Decidiu invocar o Príncipe das Trevas. Seth se ajoelhou pronto para servir. Cain pediu que investigasse a floresta sentindo algo incomum. Seth sentiu uma quantidade absurda de monstros de alto nível e pediu permissão para invocar um subordinado. Com a permissão de Cain, Seth invocou Delmia, um dos 4 reis celestiais especializado em investigações. Delmia, chocado ao ver Cain, o reconheceu como o escolhido dos deuses e imediatamente jurou serviço. Cain o direcionou para investigar. Delmia liberou um enxame de baratas para rastrear a floresta, o que aterrorizou Cain, mas rapidamente localizaram inúmeros monstros. Cain os eliminou com um único golpe. Delmia ficou maravilhado com o poder de Cain, percebendo que ele poderia ter varrido todos os monstros de uma vez. Cain voltou à cidade, onde Millie e Na ficaram atônitas ao ver os monstros de rank S que ele havia derrotado. Claude chegou curioso sobre onde encontraram criaturas tão fortes. Cain explicou que estavam todas na floresta, e que as mais fortes estavam ainda mais fundo. Os insetos de Delmia encontraram algo tentando intimidá-los, avisando para ficar longe.
Seth, recusando-se a ser intimidado, perguntou a Délmia se havia enferrujado. Eles infiltrariam as defesas inimigas. E Seth disse a Délmia que era uma boa oportunidade para exercitar os músculos. Ao se aproximarem da fonte dos monstros, o olho de Aaron os avistou e liberou uma horda de monstros em direção à cidade. Milhares de criaturas começaram a avançar, e Seth se teletransportou até Cain para informar que o ataque havia começado. Cain instruiu Gracia a alertar todo mundo e pediu a Claude que reunisse os aventureiros para deter os monstros antes que alcançassem a cidade. Gracia avisou que era perigoso demais para Cain ir sozinho. Cain garantiu que tinha amigos mais fortes que qualquer aventureiro Rank e Seth ficou comovido pelo fato de Cain o considerar amigo e jurou a própria vida em ajuda. Enquanto corriam para a floresta, Tifana apareceu preocupada com o ataque. Cain pediu que ficasse e protegesse a cidade e o lar deles. Tifana prometeu defender com todas as forças, e Cain partiu. Correndo, Seth perguntou por que Cain não estava se teletransportando. Cain explicou que apenas ele podia teleportar naquela nação, e pediu que Seth mostrasse um pouco de contenção. Enquanto isso, Délmia enfrentava dragões, e quando um o flanqueou, uma chama gigante o salvou. Cain lançou múltiplos infernos, destruindo os monstros abaixo dele. Sentiu uma presença poderosa no centro da floresta. Aaron nos provocou dizendo que o jogo já havia começado. Os monstros continuavam avançando, mas Seth prometeu a Cain que cuidaria deles enquanto Cain enfrentava o líder. Seth se preparou para invocar os subordinados, mas avisou que não podia garantir que a floresta sobreviveria intacta. Cain pediu que fosse cuidadoso e não exagerasse. Seth, no mesmo tom, pediu que Cain tomasse cuidado também, o que arrancou um sorriso de Cain antes de alçar voo. O chão tremeu. O exército lutava para proteger os civis que corriam para as muralhas. Usando a habilidade de busca, Na notou a enorme quantidade de monstros se aproximando. Enquanto combatia os monstros, Seth invocou os 4 reis celestiais, que ficaram chocados com o caos. Perguntaram por que Seth os havia invocado, e ele revelou que o único amigo dele havia pedido ajuda. Os reis ficaram espantados ao saber que Seth tinha um amigo. Délmia, igualmente surpreso, explicou que Seth havia firmado um contrato com Cain. Questionaram como alguém poderia ser poderoso o suficiente para isso. Délmia revelou que Cain era um grande semideus escolhido dos deuses. Seth prometeu explicar tudo mais tarde, mas precisava deles agora. E todos entraram na luta. Sobrevoando o campo de batalha, Cain disparou infernos contra os monstros abaixo, incendiando-os. De repente, uma explosão roxa gigante veio e seguiu, mas Cain a bloqueou com um inferno. Aaron estava frustrado por não estar totalmente revivido, preso no corpo de um dragão. Enviou mais monstros para a cidade, tratando tudo como um jogo para ver se conseguia exterminar os humanos. Do outro lado da floresta, Claude e o grupo viram figuras flutuando no ar e concluíram que deviam ser aliados de Cain. Na achou que tinham de ser os amigos poderosos dele, mesmo que estivessem sofrendo. Seth urgia os 4 reis a continuar lutando para ajudar os humanos. Na detectou uma ameaça se aproximando, e Millie e Claude avançaram para enfrentar as bestas. Quando Cain encarou Aaron, o deus ficou furioso porque Cain se parecia com as pessoas que o haviam selado. Movido pela raiva, Aaron decidiu acabar com Cain de vez e lançou um Dragon Breath. Cain desviou por um fio e percebeu a força devastadora do ataque. Aaron atacou novamente, mas Cain recuou e revidou com o inferno, que não causou nenhum dano a Aaron. Enquanto isso, os aliados de Cain estavam sendo sobrecarregados. Claude e Millie mantinham a esperança e estavam determinados a apoiar Cain. Cain invocou Haku e Jin para ajudá-lo contra o dragão. Os 3 desviaram dos ataques de Aaron com habilidade, mas Haku foi acertado por uma chicotada de cauda. Enquanto Aaron preparava um golpe letal, Na ficou sem mana. Claude e Millie estavam num impasse. Quando uma besta gigante estava prestes a atacar Claude, lanças de ferro perfuraram a cabeça da criatura, e Tifana chegou com reforços, assumindo a linha de frente. Haku foi gravemente atingido. Jin tentou protegê-lo. Aaron se preparou para mais um ataque, e Cain o bloqueou, declarando que protegeria os amigos porque os amava. A determinação de Cain não vinha dos deuses, vinha do próprio coração. Ele ativou o Overload, e Aaron reconheceu aquela luz familiar. Cain usou o santuário sagrado com o desejo de proteger a todos. As explosões se chocaram, mas a determinação de Cain começou a sobrepujar Aaron. Luz brotou de Cain em direção ao céu, enquanto ele jurava proteger a felicidade de todos, e invocou a força dos próprios pais. Haku e Jin mordiram Aaron, interrompendo o ataque. Seth e Délmia repreenderam Cain pela destruição desnecessária, mas Cain insistiu que estava só tentando derrotar o dragão negro. Com os monstros finalmente recuando da floresta, o ataque terminou, graças a Cain. Claude correu para abraçar Cain, mas Tifana e Millie chegaram primeiro. Cain sentiu uma alegria genuína por poder ajudar as pessoas naquele mundo. Délmia o elogiou como um notável escolhido dos deuses. E todos riram juntos, confiantes de que Cain se tornaria um dos maiores heróis da história. De volta ao quarto do rei, o rei estava furioso, exigindo saber se Cain era responsável pela coluna de luz visível do castelo. Cain tentou explicar que a luz deveria ter perfurado o dragão negro,
já que magia intermediária não era suficiente e ele precisou usar um nível superior. O rei, exausto, aceitou a derrota percebendo que Cain ia se casar com a filha de qualquer jeito. Ficou se perguntando qual recompensa dar pela vitória. Um conselheiro sugeriu um domínio. O rei decidiu presentear Caim com um domínio próprio. Caim se apresentou perante o rei e a corte, aceitando humildemente o domínio de Doran. De volta à casa de Galm, Tifana o abraçou chorando, revelando que Doran era uma cidade problemática, com uma guilda de aventureiros corrompida que havia afastado muitos nobres. Telestia achou injusto e queria enfrentar o pai, mas Cain ficou animado com o desafio de reconstruir a cidade e fazer todos sorrirem novamente. Pediu que todos o ajudassem. Eles concordaram, mas pediram que não fosse exagerar. Ao chegar em Doran, os guardas rapidamente reconheceram o alto rank de Cain. O mensageiro do rei reportou a chegada de Cain ao rei local. Logo depois, a guilda promoveu uma festa de boas-vindas, que Cain resolveu com um jato de fogo. Numa taverna, notou homens assediando uma garota com orelhas de gato e rapidamente os pôs no lugar, chutando-os para fora em posições bastante desconfortáveis. Pouco depois, Cain acabou preso, mas escapou facilmente enquanto conversava com as futuras esposas. Seth chegou correndo desesperado, revelando que a própria esposa tinha descoberto a traição e o jogado de casa. A esposa demoníaca dele, Lynn, apareceu, desbloqueando um novo tipo de enredo. Cain se apresentou, e quando ela perguntou sobre Seth, Cain o chamou de escória inútil, por ter traído uma mulher tão linda. Impressionada com a honestidade, Lynn expressou o desejo de entrar no harém de Caim. Seth avisou que mulheres mudam depois do casamento. Telestia e as outras deixaram claro que Seth devia ter dito coisas lindas durante os votos, o que tornava a traição imperdoável. Cain teve a sensação de que estavam dando uma indireta para ele. Lynn elogiou as garotas pela honestidade e prometeu que se Cain algum dia as fizesse chorar, ele se arrependeria. Permitiu que Seth voltasse para casa apenas para mostrar a ele o que era o inferno de verdade. E Seth se despediu de Cain, para nunca mais ser visto. Cain então invadiu a igreja, desvendou e subjugou o culto que controlava a cidade. Construiu uma muralha gigantesca ao redor da cidade. Zenin, observando tudo, ficou satisfeito, porque ainda havia muitas tarefas reservadas para Caim. Tifana e as garotas ficaram boquiabertas com o tamanho do castelo que Cain estava construindo, maior que o do próprio rei. Cain riu, confiante nas próprias habilidades e no próprio status, sabendo que, em muitos aspectos, ele era mais importante que o rei. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.